Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje a gente vai analisar as minhas leituras de 2022. Gente, assim como eu fiz no começo do ano passado, eu peguei todos os livros que eu li, separei algumas informações a respeito dos autores, a respeito de gêneros dos livros, do tamanho dos livros também. E anotei tudo, fiz alguns gráficos para mostrar para vocês como que foram as minhas leituras em números. Eu fiz no começo do ano passado e achei interessante. Eu vi que outros booktubers fazem isso e separei aqui para passar para vocês então nesse vídeo. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve no canal caso estejam chegando por aqui agora. E ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, por enquanto, eu tô postando 3 vídeos por semana, como eu avisei vocês, de segunda, quarta e sexta. Pretendo continuar com esses 3 vídeos por semana por enquanto. Então por isso é importante você ativar o sininho para receber a notificação, para não esquecer de vir assistir a um vídeo novo quando ele sair. Então bora lá. Eu vou ficar olhando aqui para baixo, que eu tô com o computador aqui na mão, para passar as informações para vocês. E vou deixar os gráficos passando na tela para vocês observarem. A primeira coisa o primeiro dado para passar é o número de leituras que eu fiz no ano de 2022, que foram 80 livros lidos no decorrer do ano. Gente, eu já falei isso pra vocês no vídeo de metas que eu gravei no começo do ano passado também, que eu não sou de estabelecer um número para ler, né, um número de livros para ler no ano, nunca fiz isso, mas sempre penso assim que eu poderia me esforçar um pouco mais e ler um pouquinho mais, que seja um livro a mais do que no ano anterior. E eu até acho que eu cheguei a comentar, não sei se foi nesse vídeo ou se foi no Instagram, não me lembro agora, que eu gostaria muito de alcançar o número de 100 livros lidos no ano passado, eu tinha comentado isso, mas não consegui, gente. Inclusive, li um pouquinho menos do que eu li em 2021. Em 2021 eu li 85 livros e nesse ano eu li 80. Uma diferença bem pouca, né? 5 livros. Eu não ligo muito para isso. Conforme os meses foram passando, eu vi que seria um pouco complicado eu alcançar o número 100, né? 100 livros lidos. Mas então eu não forcei a barra, não comecei a correr para alcançar o número. Eu acho que isso é muito ruim, acaba que a leitura não fica sendo uma coisa saudável. E até uma dica que eu dou para vocês, para estabelecerem uma meta de acordo com o que você sabe que você é capaz, né? Para depois chegar e sair correndo e lendo só por ler, sabe? Eu acho que isso não vale tanto a pena, pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que 80 livros no ano é um número muito bom. E eu entendo, talvez, essa diferença ou quase semelhança com o ano de 2021, porque 2022 foi o ano em que as coisas começaram a retornar, né, ao seu normal. Depois da pandemia, a gente começou a sair um pouco mais. Então, é até compreensível eu não ter conseguido ler muitos mais do que o que eu havia lido em 2021. Então, primeiro dado passado, 80 livros lidos em 2022, o que eu gostei bastante. E agora vamos à primeira informação, o primeiro gráfico que eu fiz aqui, que foi quanto ao gênero dos autores que eu li. E assim como foi em 2021, como vocês podem ver aí no gráfico, é bem dividido, praticamente metade aí, 51% de livros escritos por homens e 49% escrito por mulheres. Eu achei que ficou bem legal, assim, ficou bem dividido. Lembrando que eu tenho os meus projetos, né, do Harlan Coben, do Stephen King, então isso contribui muito com os números aqui dos gráficos. Vocês vão perceber agora no próximo gráfico que eu vou colocar, que é quanto à nacionalidade dos autores. Eu li autores de 14 nacionalidades diferentes, um pouquinho menos do que no ano passado. Aliás, em 2021. Se eu falar o ano passado, gente, vocês me perdoem.
é porque estamos aí migrando ainda, né? No comecinho de 2023 e eu tô falando de 2022, então às vezes eu posso me perder. Mas em 2021 foi um pouquinho mais diverso, poucas nacionalidades a mais. Eu achei que ficou bem interessante, 14 é um número interessante. E se você ver aí, tem autoria alemã, tem colombiana, coreana, indiana, japonesa. Então foi bem diverso, apesar de que a predominância ficou na autoria norte-americana. 56% dos autores eram norte-americanos. Mais uma vez, Stephen King e Harlan Coben fazem a diferença, são 2 autores norte-americanos. Então, eles contribuem muito com essa diferença bem grande de nacionalidade aqui, de número. Gostei que aumentou um pouquinho a minha leitura de nacionais. Não foi uma diferença tão grande de 2021, mas aumentou, ficando então em segundo lugar. Em terceiro lugar ficaram autores britânicos e ingleses. Então esses foram as top 3 nacionalidades que eu mais li em 2022. Agora vamos aos gêneros dos livros. Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém. Se vocês me acompanham aí há um tempo, vocês sabem qual que é o gênero do meu coração, que eu amo ler e que com certeza ia ter essa diferença bem grande, que é suspense, né, gente? Vocês veem aí, 38% dos livros lidos em 2022 foram do gênero suspense, e aqui eu coloco suspense policial, mistério, thriller, suspense psicológico, tá tudo junto nesse nicho. Foram 30 livros desse gênero, o que é muito legal, porque, gente, eu acho que a gente tem que ler o que a gente gosta. É isso que faz, que dá ânimo, que dá vontade de a gente continuar lendo. Não adianta a gente forçar a ler algo que a gente não tem interesse, né? A leitura tem que ser uma coisa natural. Então, com certeza, o suspense ia ficar aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar ficaram os livros de terror e horror, com 13 livros lidos. E em terceiro ficaram os romances. E aqui a gente tem romance contemporâneo, romance de época, enfim, tá tudo aí no nicho romance. Com 11 livros, né, acho que eu falei, e empatado aí, quase empatado, faltando um livro aí de diferença, ficou o gênero de fantasia, com 10 livros. Não li nenhum livro de poesia, gente, em 2022. Em 2021, eu tinha lido 2 livros de poesia, mesmo assim não é um número assim gritante, né, eu não tenho tanto costume mesmo de ler poesias. Mas em 2022 ficamos aí no zero, não li nada de poesia. Li 6 calhamaços, como eu havia planejado inicialmente, né? No finalzinho de 2020 eu selecionei 6 calhamaços para ler no decorrer de 2021 e li esses 6 calhamaços, assim como eu fiz nesse ano também. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre o meu projeto de calhamaços e falando para vocês dos 6 calhamaços para 2023. Vou deixar o link nos cards, caso vocês não tenham assistido ainda. Então, foi bom porque consegui seguir o projeto. Livros de contos. Eu li 6 livros de contos. Mais um tipo de livro que eu não tenho costume de ler, se não fosse pelo projeto do Stephen King, que o autor ele tem vários livros de contos. Esse número com certeza estaria perto do zero também, porque, como eu já falei para vocês, a minha preferência é por romances do que contos, mas gostei que ficou aí no número 6, né? É um número baixo, perto do total, mas se for pensar fora do projeto, esse número seria bem menor. Eu acho que o único livro que não entra no projeto do King de contos que eu li no ano passado foi dos Irmãos Green e o Telefone Preto, do Joe Hill. Então, interessante os 6 livros de contos aí. Vamos agora ao formato do livro, se foi físico, se foi e-book. Como vocês podem ver no gráfico que está passando aí na tela agora,
A maioria dos livros que eu li foi na edição física, assim como em 2021, mas a diferença entre livros físicos e e-books lidos foi menor. Aumentou um pouco aí o número de e-books, mas continua prevalecendo a leitura na edição física. E uma mudança que teve foi que eu comecei a ler audiobook no ano passado. Foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com audiobooks. Eu nunca tinha escutado um, e no meio do ano passado para cá, eu escutei 8 livros. Então, 10% dos livros que eu li foram em audiobooks. Porém, eu não escutei o livro inteiro. Eu dividia, eu escutava enquanto eu fazia alguma coisa, né, no meu dia a dia, mas depois continuava no Kindle ou no livro físico, enfim. Então, mas essa diferença foi uma coisa legal, que foi meu primeiro contato com audiobooks. E o que ajuda também o número dos físicos ser maior é que eu sou assinante da Tag, né? Então, pelo menos 12 livros lidos no ano são na edição física. Então, já faz uma diferença aí, querendo ou não. Agora vamos às editoras. Eu li 27 editoras diferentes em 2022, o que é muito bom. E as editoras que predominam são, em primeiro lugar, ficou a Arqueiro, o que não é surpresa, porque a Arqueiro publica os livros do Harlan Coben. Em segundo lugar, ficou a Intrínseca, com 10 livros lidos. E em terceiro, também não surpreendendo ninguém, ficou a editora Suma, que é a editora que publica os livros do Stephen King. Então foram as 3 editoras que eu mais li que se destacaram aí no gráfico. Vale dizer também uma curiosidade, é que foi, por exemplo, Biblioteca Azul, foi a primeira vez que eu li um livro dessa editora. LPM também, se não me engano, foi meu primeiro contato com ela. E a editora Palavra e Verso também foi meu primeiro contato. Eu li 3 livros que eu recebi em parceria com eles no ano passado. Então foi interessante porque tiveram editoras pela primeira vez aparecendo aí. Em 2022 eu li 7 clássicos, empatando. Eu li a mesma quantidade em 2021. Tá ficando um padrão aí, sem querer. Mas uma coisa que foi bem diferente, um dado que foi bem diferente, é que em 2021 eu favoritei 7 livros. E no ano passado eu só favoritei 2 livros, que foram A Casa no Marcerulho e o livro da Jussiqueira, Vivendo nas Entrelinhas. Foram os 2 únicos livros que eu favoritei no ano passado. Eu dei muitas 5 estrelas, teve várias avaliações de 5 estrelas, mas favoritados só foram esses 2. Então foi mais difícil ganhar meu coraçãozinho no ano passado. Agora, de acordo com o aplicativo do Scoob, ele traz 2 dados aqui que eu acho que são interessantes para compartilhar. Um é o maior e o menor livro que eu li no ano passado. O maior foi It, a Coisa, com 1.103 páginas, e o menor foi um e-book chamado Como Ler Mais e Melhor, de 38 páginas. Esse e-book, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited, e ele era bem pequenininho mesmo. E o outro dado que eu acho interessante compartilhar é os livros mais e menos populares. O mais popular é a seleção, mais pessoas leram o livro. E era um livro que eu até comentei com vocês que era daqueles que parece que todo mundo já tinha lido, menos eu. Só faltava eu ler esse livro e li no ano passado, até que enfim. E o menos popular foi A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Bradley. Gente, então, recomendo que vocês leiam para ele ficar mais popular, porque ele merece. Ele faz parte de uma duologia. O primeiro livro é A Guerra que Salvou a Minha Vida. E é muito boa essa duologia, gente. É uma história emocionante, uma história que pega dados da realidade e mistura com a ficção, porque vai ter um pouco aí da Grande Guerra, se passa na Inglaterra. É uma criança que narra a história, a Ada.
E ela nasceu com o pezinho torto, a mãe diminuía ela, menosprezava. Então, gente, vale muito a pena vocês conhecerem essa história e mudar esse dado aqui no Scooby para menos popular e mais pessoas conhecerem, porque vale muito a pena. Então, gente, a minha análise ficou assim. O que vocês acharam desses números? Vocês também têm o costume de analisar a leitura de vocês? Eu não tinha costume antes, depois que eu comecei com o Entre Finos, que eu comecei a analisar e a observar essas diferenças entre os livros, em questão de autores, gêneros, editora. E só depois que eu criei o Entre Finos que eu comecei a analisar mais isso. Então eu acredito que não seja algo comum entre todos os leitores, mas se vocês fizerem alguma análise, deixa aqui embaixo, comenta aqui. E me conta também quantos livros vocês leram no ano passado. Espero que vocês tenham feito muitas leituras boas, que é o principal. Eu fiz muitas leituras boas em 2022, que vocês puderam ver aí no decorrer do ano, eu compartilhando com vocês. E eu espero que seja um ano assim também em 2023, produtivo, de muitas leituras boas e diverso, assim como foi nos outros anos. No começo do ano que vem, a gente vê como que vai ser esse número. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal, se estiverem chegando por aqui agora. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.